Bem-vindos ao CIT 2023. Pessoal, com vocês hoje, tá? Nós trouxemos aqui o nosso ex-aluno, tá? Do curso de Tecnologia em Jogos Digitais, Vinícius Curto, tá? O Vinícius já trabalhou em várias indústrias, tá? Dentre elas, a Final Boss, tá? Onde ele participou do projeto Path of Calidra, tá? É um projeto que ainda está em beta, tá? Ele ainda não chegou ao mercado como produto, e agora ele está trabalhando numa empresa situada com sede em Manaus, tá? Ele trabalha online, tá? Ele trabalha home office, tá? Nessa indústria. E é uma indústria, pessoal, que fornece jogos para fora do Brasil, tá? E ele vai falar um pouquinho da experiência dele, e principalmente num projeto muito legal que ele esteve envolvido aí por esses tempos, né? Que era o jogo do Trolls, que vai ser lançado agora no final do ano, né, Vinícius? Isso, ainda não Né? tem data definida, mas estamos mirando aí final do ano, então tá perto já. Ah, legal. E o Vinícius, pessoal, ele galgou uma carreira interessante porque ele veio da programação, né, na Unity. Lá durante a graduação, ele sempre se destacou nessa parte de programação. Ele sempre gostou muito dessa parte de programação. E hoje ele está ali no topo, né, como o game designer, né? Então ele conceitua todas as fases, tudo mais relacionados a esse universo, né? A empresa Uhum. se chama Petit Fabrique, e é uma empresa, como eu disse para vocês, situada em Manaus. E o nosso amigo Vinícius, eu brinquei com ele aqui antes da gravação, que ele é o Kojima da Petit Fabrique, né? Bom, pessoal, com vocês, o Vinícius. Vinícius, muito obrigado aí, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá? Uhum. De ter aceitado de pronto, de ter reservado um tempinho aí para falar conosco, para falar das suas experiências, tudo mais. Pessoal, com Uhum. vocês, Vinícius Curto. Opa, fala aí galera, como o Francis falou, meu nome é Vinícius Curto e hoje eu trabalho como game designer. Eu fiz parte da primeira sala de tecnologia e desenvolvimento de jogos do Unisalesiano, então a gente foi meio que os desbravadores aí, o Francis já estava lá desde a da primeira sala. A gente começou em 2009 e terminou em 2011. Foi 3 anos aí, faz um tempinho já. E foi onde tudo começou, né? Eu sempre soube que eu queria fazer algo na área de jogos. Sempre gostei de jogar, né? Eu acho que como todo mundo que começa nessa área. E sempre tive interesse. Então, quando surgiu a oportunidade, né, no Salesiano, eu fui lá e entrei. Eu não sabia muita coisa, eu sabia, tinha um pouquinho tinha feito um curso técnico de programação, mas começamos ali a descobrir as áreas, né, do desenvolvimento de jogos. A faculdade é uma grande base, né? Então a gente começa aprendendo a base de cada parte do desenvolvimento de jogos e depois a gente se especializa, né? E aqui eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro jogo que eu joguei, né? Onde tudo começou, quando o Vinícius tinha lá seus 4 anos de idade, 5. Tudo começou aí com Sonic. Então, esse foi o primeiro jogo, e nem foi o Sonic de Mega Drive, que era o videogame melhor, era o Sonic de Master System, que era esse videogame aí. Tudo começou com esse carinha aí correndo na tela, e o videogame era tão antigo que o pause dele era no videogame, era esse botão branco aí. Se você quisesse pausar o videogame, o jogo, você tinha que levantar e apertar esse botão branco no videogame. Era uma loucura. Mas foi aí onde tudo começou. Onde eu me apaixonei por jogos e comecei a. E tinha certeza que era isso que eu queria fazer. Não tinha ideia de como fazia, mas queria fazer isso aí. Aqui, ó, olha essa foto linda aí da faculdade. Olha, o Francis ainda tinha cabelo escuro ainda. A foto de 2009 a 2011 aí, o pessoal da turma de jogos.
a primeira turma aí no Unisalesiano, foi onde tudo começou pra gente. E foram 3 anos bem bacanas, assim. E hoje eu ainda tenho contato com muito pessoal da sala e foi muito joia. Depois disso eu quero falar um pouco dos rumos da carreira de jogos, né? Como eu falei, a faculdade dá a base de um pouco de tudo. Mas o que você pode fazer na parte de desenvolvimento de jogos? A gente pode começar como QA, o tester. Esse aí é pode-se dizer, o mais desejado, entre aspas, assim, que o seu trabalho seria jogar o jogo, né? Mas não é tão simples assim, né? Não é só jogar o jogo, né? Você vai trabalhar muito em contato com o resto do pessoal do desenvolvimento do projeto e você vai fazer listas de bugs, né? Vai você vai testar o jogo, né? Então a gente vai mandar, por exemplo, o programador manda para você uma versão do jogo e você vai testar. Você vai falar, a legenda está saindo certo, a legenda está saindo errado. Você vai ficar pulando nas paredes para ver se está atravessando em algum lugar. Esse é o trabalho do tester, é testar o jogo, né? E ele é onde muita gente começa na indústria nessa parte de QA e teste. Então, ele é um trabalho. Temos os QA sênior, mas é um trabalho que tem bastante júnior também, então é um trabalho de entrada aí. Depois o tester tem o programador, que é o cara que briga com o tester. O, o programador, ele é o cara que faz o jogo funcionar, né? A gente tem os artistas, tem a parte de design, que é o conceito, e tem um programador que ele vai realmente fazer funcionar, né? Ele vai programar como é que funciona o pulo, como é que funciona o andar do jogador, as ações básicas, as ações complexas também. Tudo passa pela mão do programador. O programador que faz aquela ponte do visual para a interação, pode-se dizer. E o programador, eu falei que ele briga um pouco com o tester porque ele programa e o tester vê se está tudo certo. Então ele programa, o tester testa e eles vê se funciona, né? Se tá tudo do jeito planejado, se não volta para a programação para ele corrigir bugs e alguns problemas que aconteceram. E depois também temos o artista 2D e o 3D. O artista é o pessoal que cuida da toda a arte do jogo, do visual do jogo. Temos o artista 2D, que ele faz mais concept arts, né? Que é o conceito mesmo, né? Ele vai fazer uma imagem conceito de um level, de um personagem. E temos o artista 3D, se o jogo for 3D no caso, que ele vai modelar, fazer a modelagem 3D, que é a parte que o Francis aí manja, que é a parte de pegar aquele conceito 2D e transformar num personagem 3D. Essa parte também é entre os animadores e todo mundo que cuida da parte visual da arte. Tem artista de UI também, que é o cara que faz os menus do jogo. Então tem uma grande gama de artistas que trabalham no jogo. Também temos o sound designer e o compositor. O sound designer é o cara que vai inserir os sons no jogo, né? Tem várias partes. Tem o cara que cria o som, tem o cara que coloca o som no jogo, na engine, no nosso programa que faz os jogos, que a gente chama de engine, que é o motor gráfico. E lá ele pode ajustar o volume, pode ajustar o pitching, pode ajustar várias coisas e passa para o programador incluir quando aquela ação é executada, ou no level. E temos o compositor que ele compõe as músicas do jogo, a trilha, às vezes baseado em alguma propriedade intelectual, já tem aquela base, você tem que seguir. Você pode criar um pouco dentro, mas tem que seguir a base. E às vezes é tudo novidade, e ele tem mais liberdade criativa. Também temos o roteirista, que é muito importante também. O roteirista
nada mais é do que o cara que escreve a história do jogo. Aí você fala: "Ah, mas você está trabalhando com uma empresa grande que já tem uma história do jogo definida". Tudo bem, mas, o roteirista ainda vai ter que escrever cada diálogo, cada parte do jogo, e a gente vai chegando conversando, né, com a dona da propriedade intelectual para chegar num ponto bacana que agrada a todos, que não desrespeita a propriedade intelectual e também que cria uma história nova. Então, o roteirista trabalha muito em cima disso, criando, escrevendo, criando diálogos e roteirizando o jogo todo. E tem aqui o game designer, o level designer, que o Francis falou, que é os Kojimas, os Miyamotos. O, começando pelo level designer, que foi o que eu fiz no Trolls, é o que o level designer é o cara que cria as fases, né? Ele vai, já temos o game designer que é assim, que é o cara que criou basicamente todo o jogo, conceituou todo o jogo, e temos o level designer que ele vai conceituar os levels. A gente já, no caso, quando eu trabalhei como level designer, a gente recebe um briefing, né? Tipo, ó, você já tem essas diretrizes. Nessa fase aqui, a gente precisa de um, os obstáculos X, Y, Z, a gente precisa de blocos e K, a gente precisa de bastante buraco, pode ser essa fase de gelo, a fase de lava, então a gente já tem uma base e trabalha em cima dela, tipo, tá, nessa fase ele vai ter essas habilidades e precisamos durar tanto tempo. Então a gente tem um planejamento de tempo, de conceito, e a gente vai trabalhando em cima disso para desenvolver o melhor que a gente consegue. E o game designer é o cara que vai conceituar tudo, né? Então, no caso, na empresa que eu trabalho hoje, na Petit Fabric, a gente tem vários game designers e cada um vai conceituando uma parte. Tem um game designer que conceitua a, como é que te fala? A economia do jogo, quanto de moedinhas vão ter no jogo, quanto que precisa para comprar as roupinhas do jogo, onde vai estar os itens do jogo, se vai ter algum item escondido, vai ter alguma área secreta. Então, desde da base, assim, do conceito do jogo, de como vai ser jogado, como vai funcionar tudo, até a execução, né? Depois colocar, realmente abrir o jogo na engine e ir colocando as coisas. E aqui eu vou falar um pouco do começo da minha carreira. Mais uma foto aí da galera de jogos da minha sala, de 2009 a 2011. O nosso professor esse de gerente de projetos. Eu coloquei essa foto porque esse foi o primeiro jogo que a gente fez na aula de gerência de projetos. O nosso, o nosso objetivo nesse semestre foi fazer o nosso primeiro jogo. E infelizmente eu não tenho a imagem do primeiro jogo aqui. Se perdeu em algum HD muitos anos atrás. Mas isso foi tudo o começo da minha carreira, né? Eu comecei já na faculdade. Desde do primeiro ano já trabalhava para pagar a faculdade. Trabalhei fazendo cadastro Minha Casa Minha Vida. Depois trabalhei numa escola como secretário. E depois eu entrei na área de jogos. No último ano, enquanto fazia o TCC e mais 1000 coisas, eu também arranjei tempo para fazer um curso de Unity, né? Conceituar um curso de Unity para Microwave Franchise. Então, eu trabalhava fazendo a apostila e o curso de Unity, um módulo em primeira pessoa, jogo em primeira pessoa, e um módulo em terceira pessoa. Então, isso aí foi tudo o comecinho da minha carreira. Então, eu comecei como programador Unity. E aqui tem uma imagem do jogo em terceira pessoa que eu fiz lá para Microwave, que era que o pessoal aprende a fazer no Unity na época. E depois que eu trabalhei na Microwave, ainda no finalzinho da faculdade, e um pouco depois, eu tive a oportunidade de trabalhar
em outro jogo de ecoturismo, que era um jogo de arvorismo que eu fiz. Eu trabalhei local na cidade de Socorro. A gente trabalhou por um tempo, porém o projeto não foi para frente, então eu fui para uma outra empresa também. Eu trabalhei em um breve tempo em Florianópolis, onde a gente fazia jogos de caça-níquel, jogo de azar, assim, de roleta. E hoje está mais em alta esse tipo de jogo no celular, mas naquela época a gente fazia para fora, né? Não podia ser lançado no Brasil, então a gente fazia no Facebook, era um jogo de Facebook, e a gente lançou para fora. Depois de trabalhar lá, eu voltei para Araçatuba e trabalhei como programador Flash. Eu coloquei até a cara do senhorzinho aí na apresentação, porque o Flash já foi extinguido, não se usa mais, então é coisa de velho. Mas eu trabalhei na NetBio Educacional, em Bilac, e lá a gente fazia jogos educacionais. Então vai ter um pouquinho do mais de alguns joguinhos. Eram atividades bem simples e eu trabalhei lá 2 anos. E lá foi a primeira empresa que eu fiquei mais tempo mesmo. As outras foram muito pouco tempo, foi só uma base de aprendizado. E essa foi a primeira empresa que eu fiquei mais tempo, assim. Fiquei 2 anos, de 2013 a 2015. E foi onde eu evolui muito como programador lá mesmo, na parte prática da coisa, né? Na faculdade eu já tinha, como o Francis falou, já puxava um pouco pro lado da programação, mas nada como trabalhar mesmo, né, no dia a dia, depois você aplicando aqueles conceitos que você aprendeu. Então aí foi aí onde eu mais me desenvolvi e realmente comecei a minha carreira como programador definitivamente. Depois disso eu saí da NetBio e comecei a me focar em Unreal, onde eu fui programador em Blueprint. E aqui eu vou mudar aqui a apresentação para mostrar um vídeo rapidinho do primeiro jogo que eu trabalhei que o primeiro projeto pessoal que eu fiz na Unreal. Vou compartilhar aqui. Então esse foi o primeiro. Eu pensei, como eu vou aprender a Unreal sozinho? Então busquei tutoriais na internet e fui aprendendo com Blueprint. Blueprint é uma programação visual, né? Então você não digita o código, você vai juntando módulos, né? E aqui foi o primeiro jogo que eu fiz. Versão meio 2D, 3D, pode-se dizer. Ele começou com a ideia de fazer só um jogo 2D, realmente recriar o Castlevania na Unreal. Porém, durante o desenvolvimento, acabei, por acaso, botando a câmera em 3D e achei o estilo interessante e trabalhei em cima dele para fazer minha própria versão. Esse jogo foi praticamente uma demo, né? Só tem poucas telas, mas ele tem um começo, meio e fim. Eu fiz a luta com o Drácula também. E o maior diferencial dele é que você pode passear entre 3 planos 2D. Pro fundo, pro meio, pra frente da tela. E aqui eu coloco todas as referências também. Então, esse aí foi o Castlevania. E eu trabalhei nele e depois eu trabalhei também em um jogo para celular, que era o Infinite Runner, por alguns meses.
em Unity. Eu estudei Unreal, mas a oportunidade apareceu em Unity na época. E depois, mas continuei estudando Unreal por fora. E depois, em 2018, surgiu a oportunidade de eu trabalhar no Path of Calibra, que o Francis também comentou aí, como programador de gameplay mesmo. E aqui eu vou mostrar um pouquinho do Path of Calibra. A gente tem um trailer aqui que passou na Gamescom 2020. There is a time Esse jogo foi feito por uma empresa chamada Final Boss, when each of us que é um jogo just brasileiro, wants to escape. e a gente tem uma publisher, uma publicadora, no caso é polonesa, que está bancando o projeto, né? E desenvolvendo junto com a gente. Discover a world full of colors. Sweet little creatures and superpowers. But remember that escaping from one fight won't save you from the next. Help Calidra restore her powers and bring peace to Kalisgor. Become the hero this world desperately needs. Nesse jogo, eu trabalhei como gameplay programmer, na maior parte. Quando eu comecei nele, eu conhecia mais blueprints, igual eu já tinha falado antes. E depois, durante o desenvolvimento, eu aprendi a trabalhar em C++ também, na Unreal, no caso. Eu trabalhei 4 anos nesse jogo. Foram 4 anos de desenvolvimento. O jogo ainda está em desenvolvimento, ainda sem data definida. Acredito que já tem uma demo no Steam, se você quiser testar. Ele ainda está sendo desenvolvido e eu trabalhei 4 anos nele. Então a gente foi de 2018, 19, 20, 21 até 2022. Então foram 4 anos de trabalho e eu ajudei a conceituar o gameplay do personagem. Então, uma diferença que eu queria falar um pouco sobre também, sobre que foi programador Unreal, que eu fui também, C++, e eu queria falar um pouco do desenvolvimento em empresa indie contra o desenvolvimento em empresas grandes, né? A maior diferença seria em desenvolvimento em empresa indie você acaba tendo que fazer muita coisa, e foi onde eu aprendi muito no Calibra, porque eu era programador, mas a gente era uma empresa pequena, tinha 10 pessoas desenvolvendo o jogo, assim, 15, quando tinha no máximo, mas no mínimo 4 por um tempo. Então a gente fazia muita coisa, fazia parte de programação, mas se arriscava um pouco, mexia um pouco com material, criava material para aplicar nos objetos 3D, tinha um outro colega que fazia programação e efeitos visuais também, VFX. Então, ele também puxava um pouco para a de artista técnico, né? Que a gente diz que é quando o cara trabalha um pouco de programador e um pouco de artista. Então, foi um grande aprendizado, porque eu mexi em muita coisa. Eu ajudei a implementar aquelas cutscenes do trailer junto com o animador dentro da Unreal. Então, foi um grande aprendizado. Foi 4 anos de uma grande evolução. E eu coloquei isso porque depois em empresas grandes normalmente é diferente. Empresa indie você acaba fazendo um pouco de tudo, em menores, mas nas empresas grandes normalmente é mais focado, tem mais gente e você vai fazer um trabalho mais focado. Trabalhar, né, nesse ponto, eu sou programador, normalmente o programador vai só programar e o artista vai só fazer arte, normalmente você não faz tantas coisas em outras áreas diferentes, né?
E foi aí que eu fui parar no Trolls como level designer. O que aconteceu que depois que eu saí da Final Boss, do desenvolvimento do Calidra, eu trabalhei brevemente em jogos educacionais novamente, e depois surgiu a oportunidade. Eu vi uma vaga de level designer na Petit Fabrique, e eu ainda não sabia qual era o projeto, né, porque é um projeto secreto, até ele ser anunciado. Fiz a entrevista e quando eu vi a vaga, eu vi que eu sabia fazer todas aquelas partes que eram do level design. Coisas que eu tinha trabalhado no Calidra. Quando a gente pegou a publisher, inicialmente o Calidra não tinha publisher. Então, quando a gente conseguiu a publisher, tinha uma game designer que trabalhava com a gente, que é a Anne, é uma pessoa fantástica, e eu aprendi muito com ela, porque eu trabalhava muito próximo, né? A gente tudo home office, mas conversando pelo Discord que a gente usava da empresa. A gente foi trabalhando muito próximo, assim. Então, ela fazia os conceitos, eu conversava com ela, a gente discutia conceitos, como programar os puzzles, a gameplay que ela imaginava. E isso foi a minha experiência. Então, quando eu vi a oportunidade de level design, eu falei, pô, isso aí tudo eu fiz também, mesmo como programador no Cali. E foi onde eu fiz a entrevista e entrei para Petit Fabrique como level designer no jogo do Trolls. Então, foi aí que eu trabalhei neste jogo. Trolls Remix Rescue. Foi o jogo que eu trabalhei nesse último ano, 2023. Todinho, que até agora comecei lá. O jogo já estava em pré-produção. Eu entrei na parte de produção mesmo, de executar já o desenvolvimento do jogo, né? Então eu entrei como level designer. Como eu disse anteriormente, o level designer é aquele que cria os levels, né? Então a gente já tinha o conceito do jogo, a gente já tinha como ia funcionar. Esse é um jogo de plataforma, ia ter um pouquinho de combate com os inimigos. Então eu fui trabalhando em cima disso. A gente tem esses levels para criar. Você tem. A gente tinha um time de level designers, 4, 5, enfim. Aí, tipo, foi passando. Você vai fazer esse level, você vai fazer esse level. Nesse level a gente já vai ter tais habilidades, você vai aprender habilidades nesse level. E aí a gente foi conceituando, né? A gente começa no level design no blocking, que a gente fala. Primeiro você coloca só, literalmente, blocos 3D grandes, só para guiar a fase. E depois a gente vem com os programadores requisitando o que a gente vai colocar no level de mecânica. Isso aqui vai ter uma plataforma que cai quando você pisa em cima dela. A gente coloca lá só um visual e depois o programador programa aquela plataforma para cair quando o player pisa em cima dela, no caso, né? E a gente também tem bastante conversa, né? Com o game designer, no caso, com o lead game designer. Tipo, isso aqui encaixa, isso aqui não encaixa. A gente conversa com o programador, isso aqui vai ficar muito complexo de ser desenvolvido, isso cabe no tempo que a gente tem para fazer o jogo, ou não. Às vezes teve ideias que tem que ser cortadas. Por exemplo, você quer uma ideia muito complexa e o programador fala, olha, isso aí, por exemplo, o Trolls vai sair para todas as plataformas. Então, eu vou te falar, no Switch isso não rola, porque o hardware é mais fraco e vai ter problema de performance. Então, a gente é um trabalho muito de conversar com as outras pessoas também, entender as necessidades, ter essa necessidade de não fazer algo tão complexo assim, porque a gente tem um prazo, tem um escopo, e isso não cabe no escopo. Então, é sempre essa coisa de saber até onde você pode chegar, e também a gente, no caso do Trolls, é uma propriedade intelectual da DreamWorks. Então, a gente tem também esse contato com a DreamWorks, dando feedback pra gente, tipo, olha, essa parte do jogo não condiz com a nossa marca. Vamos mudar?
Então a gente tem que atender o interesse do cliente, do dono da marca, enquanto a gente também desenvolve um jogo bacana nas especificações que a gente tem. Então tudo isso é levado em consideração e tem que ter um consenso entre todas as partes para chegar no produto para o público mesmo, né? Então é uma parte pode ser um complexa, mas é muito recompensador quando você vê o produto depois final. E agora eu vou falar um pouquinho do... Atualmente eu já estou trabalhando como game designer. Então, hoje a parte de level design já foi basicamente concluída no Trolls. A gente ainda não tem uma data de lançamento, mas estamos em vista aí, já tem um jogo anunciado e eu já estou trabalhando no próximo projeto para a Petit Fabricator como game designer. Esse projeto ainda não foi anunciado, então eu não posso dizer qual projeto é, projeto secreto, mas a gente está trabalhando. E a diferença entre o level designer, que é mais na produção e execução, é o game designer mais conceito. Então a gente conceitua o game. A gente tem trabalhando com outra propriedade intelectual, então a gente também tem que respeitar a marca e tem que respeitar como funciona o mundo dessa propriedade intelectual. E temos um planejamento de um jogo. Ele vai funcionar assim, as fases vão ser assim, o fluxo do gameplay vai ser assim, e a gente, nessa fase de pré-produção, apresenta os conceitos, apresenta toda a documentação, o Game Design Document que a gente está criando, para o cliente, para publisher, e eles aprovam ou pedem mudanças, e a gente vai chegando no meio de campo legal para quando entrar na parte de produção, todo mundo saber já como executar o trabalho e como fazer toda essa parte, né? Mas aí você está pensando, tá, Vinícius, mas por onde eu começo, por exemplo? Você falou do, das várias áreas, por onde você passou, mas por onde eu começo? Bom, a dica é simples, faça jogos. É muito simples. Normalmente o que importa mais para uma empresa grande, a não ser que você vá sair do Brasil, para começar trabalho é fazer jogos. Você precisa ter um portfólio. Então, como você vai se vender, como você vai falar que você sabe fazer e trabalhar em jogos se você nunca fez um. Então, o mais importante é você fazer jogos. Então, segue tutoriais na internet. Se você não é muito da área de programação, pega um tutorial básico, pega uma engine fácil de mexer, que seja visual, seja o Blueprint na Unreal, seja um Game Maker, que é mais simples. Faça um jogo 2D, faça uma demo, não precisa fazer inicialmente um jogo inteiro. Faz uma demo, um conceito, 3 levels, aí beleza, gostei. Fechou aquele projetinho, faz outro. Ah, tá, aqui eu vou fazer mais 3 levels desse outro gameplay. E assim você vai criando um portfólio. E aí quando você fizer uma entrevista, tentar uma vaga de júnior para entrar no mercado, você vai ter um conhecimento, né? Você vai ter algo à frente. Tipo, eu já trabalhei nesse projeto por 3 meses, 6 meses, fiz esse outro projetinho, e assim você vai ter um respaldo para sair na frente, né? E uma coisa importante também da área de jogos, ela já está crescendo bastante, mas ela não é gigantesca aqui no Brasil. Então, uma coisa muito importante é o networking também, é ir para eventos, ir para o Big Festival, que é um grande evento de desenvolvedor. Eu fui bastante para o SB Games também, que é mais da parte acadêmica, mas também tem muito desenvolvedor. É ir na palestra, é fazer pergunta, é fazer contato, é conversar, é conhecer o pessoal da área de jogos. Ver que não adianta querer viver isolado. Fazer jogos não é algo que você vai fazer sozinho. Então é sempre bom conhecer o pessoal.
E uma parte importante também fazer uma página bacana no seu LinkedIn também é muito. Eu já conversei com muita gente pelo LinkedIn, ajuda muito a divulgar, né? A se divulgar pelo LinkedIn e você ser reconhecido, né? Então a minha dica principal é faça jogos, não importa em que engine, não importa quão complexo, começa simples, faz um joguinho de plataforma simples, faz uma cópia de um jogo que você gosta, que nem eu fiz do Castlevania. Mas às vezes, tá, o Castlevania ainda é muito complicado para mim. Faz do Mario, faz o mais simples que você puder e começa daí. Começa a subir, montar. Fazendo simples, vai fazendo um pouquinho mais complicado, e assim você vai crescendo. E eu queria também falar dos requerimentos básicos para todas as áreas de jogos. O requerimento básico é o inglês. Não tem como fugir. Os melhores livros, melhor documentação, tutorial, normalmente você vai achar em inglês. A linguagem de programação, né? Caso se você for programador, é inglês. Então, não tem como fugir. Tem que saber inglês. Eu sei que às vezes os cursos de inglês ou a aula de inglês é um pouco cara, mas é uma coisa que vale a pena o investimento. Hoje eu trabalho muito conversando com o pessoal da publisher, com o pessoal da marca, da propriedade intelectual também. E a documentação que eu crio hoje de Game Design Document é toda em inglês para o pessoal da publisher ver também. Então, se eu não tivesse esse conhecimento, eu já estaria, né, talvez, poderia até estar numa posição de game design, poderia, mas não estaria com esse contato direto com o cliente. Então, ia faltar uma parte da comunicação. Ia acabar dependendo de outra pessoa para fazer essa ponte. Então, hoje eu posso fazer essa ponte direto, né? Então, é muito melhor você já saber inglês, é algo, tipo, essencial. Outra coisa também que eu coloquei aqui no meio é comunicação. Como eu disse, jogos dificilmente você faz sozinho. Então, a comunicação é essencial. Você tem que saber se comunicar com as pessoas. Às vezes você é mais tímido, você não gosta tanto de conversar, mas exige, tem que ter um esforço nessa parte para você se comunicar com as outras pessoas. Por exemplo, na minha parte de game design, eu tenho que comunicar com o programador e ver se o que eu estou bolando é aceitável. Essa semana mesmo eu tive uma ideia que eu cheguei para o programador e falei, ó, a gente pode implementar essa ideia? Ele falou, não, essa ideia não é possível porque vai afetar muito a performance do jogo e ele não vai rodar legal. Eu falei, beleza, então eu tive que ir lá, me comunicar com ele, expressar minha ideia, porque eu vou deixar essa ideia chegar lá na frente e depois ser cortada. E aí a gente já fez toda uma parte descritiva, um planejamento, e aí lá na frente, não, eu já falei agora a base da ideia e ele falou, ó, não é possível. Então, beleza, vou mudar essa ideia para um jeito que é possível. A comunicação é muito importante entre os times, entre a galera que está desenvolvendo, para todo mundo estar na mesma página sempre. E o último quadrinho ali é o trabalho em equipe. Como eu disse, não se faz jogo sozinho. Bato nessa tecla de novo. É muito raro um projeto que você vê de alguém fazendo um jogo sozinho. Existem, porém demoram muitos anos. É um jogo bem simples e é bem custoso para a pessoa, né? De uma forma pessoal, assim, conseguir dar conta de tudo, né? De programar, de fazer a arte, som, tudo. Então, a parte principal é saber trabalhar com os outros, saber até onde você pode ir na sua parte sem afetar a parte dos outros. A programação tem muito disso. Às vezes você programa uma coisa que quebra outra parte do jogo. Tem que se tomar um cuidado e também ver se alguém já não está desenvolvendo a parte que você está, né? Existe toda a parte de organização também. Então, trabalhar em equipe é muito importante também. Então, para mim, requerimento básicos, assim, todas as jogos é inglês, comunicação entre pessoas e o trabalho em equipe. E é isso, gente. Queria agradecer o convite aí do Francis, do Salesiano, que foi onde começou a minha carreira. E aqui eu deixo os contatos.
tem o meu e-mail, viniciuscurto@hotmail.com, e pode me procurar nas redes sociais. Não tem outro Vinícius Curto, eu imagino. Então, Facebook, Instagram, LinkedIn, onde vocês quiserem conversar, pedir dicas, pedir uma ajuda, a gente está aí para ajudar. Eu quero mais que todos cresçam, né? Todos evoluam na profissão. Quanto mais gente fazendo jogos, melhor. Então é isso, galera. Obrigado. Bom, pessoal, obrigado, Vinícius. Obrigado mesmo, né? Eu ia fazer duas perguntas para o Vinícius, tá? Uma delas, o que é necessário para trabalhar no universo dos jogos digitais? Eu acho que ele já respondeu, né? Ele respondeu de uma forma bem interessante, bem conceituada aí, né? É engraçado porque quando a gente fala com o aluno, né, a gente fala que é necessário você entender de programação, da parte de design e tudo mais, e muitas vezes a gente esquece dessa questão da língua mesmo, né, do inglês, né, que ele é algo primordial, porque, como você mesmo disse, existe uma discrepância, né, da indústria brasileira em relação à indústria fora do Brasil, né, que você tem que falar com esse pessoal que eles estão fora do Brasil, né, é uma empresa que trabalha com projetos mundiais, né, então isso daí eu acho que é uma coisa extremamente interessante, extremamente, né, necessária para que o aluno possa galgar um sucesso no futuro, né, Vinícius? Eu acho bem Sim. legal. Ô, Vinícius, e deixa eu te perguntar uma coisa. Lá no comecinho da sua carreira, tá? Lá no comecinho, quando você começou a almejar o universo aí dos jogos digitais, qual que foi uma das primeiras perguntas ou perguntas relutantes que as pessoas fazem quando você vai para uma determinada empresa? O que que as pessoas querem saber de você? Tá? Além da sua produção, além de tudo que você já mostra, o que que as pessoas querem? Elas perguntam da parte de o que que é importante para a indústria de jogos digitais hoje. Ah, eles vão perguntar muito em entrevistas, eu já fiz bastante entrevistas. Algumas deu certo, algumas não, mas em entrevista normalmente vão perguntar, por exemplo, você coloca que trabalhou em um projeto, eles vão perguntar o que você sentiu de mais orgulho que você fez naquele projeto. Por exemplo, trabalhei no Calidra. Mas qual que é a parte que você tem mais orgulho de ter feito lá naqueles 4 anos? E você tem que sempre estar com essa resposta já na ponta da língua, né? No caso do Calidra, eu tenho muito orgulho de ter feito a câmera do jogo. A câmera padrão em terceira pessoa da Unreal não atendia aos nossos requisitos. O Calidra é um jogo que tem bastante habilidades diferentes, né? Você flutua embaixo d'água, solta vários poderes, então tem momentos em que a câmera é terceira pessoa de plataforma, tem momentos que ela é mais TPS, né, que a gente fala, que você vai soltar bola de fogo, tem momentos que fica em primeira pessoa, então foi um grande trabalho que eu fiz. Então é sempre bom você ter assim ter noção dessas perguntas, né? E sempre vão te perguntar também, qual uma coisa que você não ficou satisfeito e que você teria feito melhor, né? Não precisa ser num projeto que, por exemplo, no caso do Calidra, que é um projeto profissional, pode ser um projeto pessoal. Às vezes você fez um joguinho lá que é só 3 fases pulando e você fala, pô, aquela parte do pulo não ficou do jeito que eu queria, não ficou fluido do jeito que eu queria, e é o que eu ainda estou trabalhando, quero desenvolver mais. Então é sempre uma pergunta que sempre vem, tipo, o que você tem mais orgulho de ter feito e o que você acha que poderia melhorar. Então é uma pergunta padrão, assim, das entrevistas. E é sempre bom estar com isso em mente, né? Onde você pode melhorar e mais um jeito mais aberto, né, dessa pergunta geral na indústria. Normalmente o que eles procuram é gente que sabe, que entende da indústria em geral, né? Que você não vive numa bolha assim fechado, só gosto daquele jogo, só gosto do GTA, não gosto de mais nenhum. Então é sempre bom conhecer um pouco de tudo, né? Você jogar um pouco de cada jogo, não ficar em um só a vida inteira, ver notícias do mundo de jogos, né? Sempre estar por dentro também é importante
que é isso que eles vão também ver se você tá a par, né? Se você não tá por fora do mundo, assim, de jogos de forma geral. Acho que é isso. Ah, legal, Vinícius. Vinícius, muito obrigado, tá? Muito obrigado por Então, ter reservado um pouquinho do seu tempo aí para estar falando com a gente. Eu acho que a sua experiência é uma experiência muito legal, é uma história de vida, é uma história profissional extremamente interessante, extremamente agregadora aí, né? Porque quando o aluno está na faculdade, eu acho que isso aí aconteceu com você, aconteceu comigo, a gente fica meio perdido, né? Porque a gente não sabe muito o que a gente gosta. É, a gente pode até pensar que a gente gosta de algo, mas depois a gente acaba vendo que no mercado é um pouco diferente, né? Mas muito, muito legal, Vinícius. Muito obrigado mais uma vez, tá? Muito obrigado mais uma vez valeu. mesmo. É um orgulho muito grande, viu? Ver você aí, ver você chegando nesse patamar já de profissional, tá? Espero que venham muitos outros jogos aí pela frente e muitos jogos maiores do que o Trolls, né? Você já conseguiu chegar num lugar aí que muita gente aqui no Brasil não conseguiu, né? E é isso, cara. É isso. Vinícius, Valeu. muito obrigado e espero que o pessoal, espero que os meus alunos de hoje consigam aproveitar esse seu conhecimento, essa sua trajetória para que eles possam agregar na vida deles também. Uhum. Valeu, Francis. Tem um easter egg aí final, é que se não fosse o Francis, não estaria aqui hoje, né? Porque Ah, que isso. o Francis que deu a matéria de TCC e foi difícil para mim desenvolver. Lá no final eu estava quase desistindo. Cheguei a falar para o Francis, falei, olha, não vai dar para entregar o TCC, não vai ser possível. O Francis me deu um gás lá. Ele falou, cara, faz sim, tá quase aí, tá quase lá. E eu, mesmo assim, na época, pensando em desistir, eu fui lá e falei, não, ó, pô, o Francis confia em mim, tem o Pedrão também que dava aula pra gente, confia em mim, eles falaram que eu Ainda consigo. está lá. O Pedrão tá lá, firme e forte. Então, aí o Francis e o Pedrão me pegaram lá e falaram, não, cara, você consegue fazer. E eu insisti e consegui entregar o TCC. Então, às vezes a gente tá meio desanimado, pensando assim, tá pensando em desistir e tal, mas às vezes eu vou falar que vale a pena insistir um pouco e continuar lá e chegar até o final, para que lá na frente você não sabe o que isso pode te ajudar, né? Então, tudo começou lá. Então, e aqui estamos hoje. Legal, Vinícius. Vinícius, muito obrigado mais uma vez, tá? Beleza. É, Francis. E vamos fazer jogo. Vamos. Pessoal, finalizo agora, então, a palestra do Vinícius Curto, tá? Aproveitem todo esse conteúdo, aproveitem toda essa história muito legal aí do Vinícius, tá? E parabéns, Vinícius, parabéns pelo trabalho, parabéns por tudo aí. Valeu, Francis.